Graça e paz, amados. Estamos aqui outra vez para trazer uma palavra de encorajamento para a minha alma, para a sua alma, para as nossas almas. Um alimento espiritual, né? É como se fosse assim, tipo aquele devocional pão diário, né? Para nos encorajar, para nos motivar. Já é exigente demais para nos desmotivar. Nos motivar mediante a palavra, mediante o Evangelho de Cristo. É isso? Vamos começar orando. Senhor, conforme sua palavra, instrui, derrama o meu coração em sua presença. Confio no Senhor, pois é meu refúgio. Obrigado por ouvir minhas orações e sei que sempre as responderá. Põe em suas mãos as dificuldades, as adversidades que estão passando em meu coração, certo de que é o único que pode carregar esse fardo para mim. Ajuda-me, ajuda-nos a não pôr de volta sobre nossos ombros qualquer fardo que já tenha entregado ao Senhor. Salmo 62, 8. Confie nele em todos os momentos, ó povo, derramai diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Amém e amém. Vamos ler? A nossa palavra de hoje se encontra aqui em 2 Reis, capítulo 18, de 1 a 8. Vamos ler a palavra do Senhor. Sempre rápido, que diz... O título: Ezequias restabelece o culto ao Senhor, adoração. E sucedeu e aconteceu que, ao terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Amós, rei de Acabe. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filho de Zacarias. Ele começou um reinado jovem, 25 anos, né? E reinou muito tempo, reinou 29 anos, quase 30 anos. Foi o começo de um reinado jovem e longo, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, sem tortuosidade, entendeu? Sem fraude, sem roubalheira, entendeu? Conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Depois eu falo um comentário sobre isso. Estirou os altos eram altares, eram ídolos. Quebrou as estátuas. Eu sei que é idólatra, gosta de imagem. Deus não é feito por mãos humanas, Deus é Espírito. Deus é eterno, Deus é o Pai da eternidade. Ele criou tudo porque Ele estava fora de tudo, porque Ele é o Pai da eternidade. Deitou abaixo, derrubou por terra, né, os bosques idólatras e fez em pedaços serpentes de metal, que a Igreja Católica usa esse texto aqui para defender a idolatria, mas fora de contexto, né, porque a idolatria foi despedaçada. Por quê? Porque se tornou um objeto de idolatria. Deus abomina a idolatria, porque a idolatria é como um adultério espiritual, é deixar o Deus verdadeiro por uma prostituta. Mais ou menos isso. Isso é o que a Bíblia diz, né? Moisés fizera, pois, quando até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, né? Parecia espírita, macumbeiro. Com todo respeito, né? Cada um escolhe a sua. Lhe chamavam Neustã. Deram até o nome para ele, Neustã. Adorando uma serpente de bronze. O que tu acha? 5. No Senhor Deus de Israel ele confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Moisés foi um profeta, cara. Moisés foi
Foi o cara do Antigo Testamento, Moisés. Abaixo de Deus, é claro. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E se revoltou contra o rei da Síria e não o servia. E feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Amém. Nossa leitura aqui, ainda tem mais uns versículos adiante, mas para o resumo é mais que suficiente. O tema de hoje é... Opa, calma. Vamos lá, agora sim. O segredo do sucesso. Vamos falar hoje, o título, nosso tema é a vitória do rei Ezequias. 2 Reis 18, de 1 ao 8. Vamos lá, introdução. O nome Ezequias em hebraico significa fortalecido por Deus. O rei Ezequias é o segundo e o segredo de seu sucesso. Algumas pessoas pensam que sucesso é ganhar muito dinheiro, viver sem problemas, aposentar-se cedo, com uma bela conta bancária. Outros sonham em chegar ao auge da fama em seu campo de trabalho, né? Conquistar fortuna e em ser admirado como uma pessoa importante, sábia e famosa. Essa é a visão do homem natural, né? Só pensa nas coisas materiais, não é? São importantes, são necessárias. Vamos lá. Preparação. O sucesso. Sucesso é aquele que sucede, é um acontecimento, é um resultado, é uma conclusão, é um êxito, é um resultado feliz. Outra forma de ver o sucesso, ainda aqueles que relacionam o sucesso com a vida familiar feliz, o casamento feliz, uma esposa amorosa, um marido dedicado e filhos obedientes. Para muitos isso é sucesso. Sim, é sucesso. Todo mundo sonha com o sucesso. Este é o seu objetivo ou o seu destino na vida. Todo mundo tem o seu sonho de sucesso. Hoje vamos falar sobre como ser vencedor e conquistar o sucesso. O tão sonhado sucesso. O tão sonhado êxito, né? Que os coaches da vida apresentam, né? Que os livros de autoajuda apresentam, né? Segundo, o segredo do sucesso do rei, aqui é a frase transição. O segredo do sucesso do rei Ezequias. Primeiro ponto, aqui. Ezequias foi determinado. Se você quiser conquistar alguma coisa, você vai ter que ser determinado. Vai exigir determinação, persistência, insistência, perseverança, ser indesistível, né? Ter um alvo, ter uma meta, ter um objetivo, entendeu? Sua determinação. Ezequias foi um cara determinado e jovem ainda, tem muito jovem determinado. Sua determinação. Ele destruiu os ídolos. Tem os ídolos externos e tem os ídolos internos. Os externos são todos aqueles que ficam fora do coração. Pode ser muitas coisas, inúmeras coisas, não só imagem, escultura, inúmeras coisas, dinheiro, fazenda, carro, pode ser até pessoas, mulher, homem, até filhos. Tudo que ocupa o lugar de Deus se torna um ídolo. Tem os ídolos externos, como falei, e tem os ídolos internos no coração. Até um jogador de futebol, pode ser um time de futebol. Nada contra nenhum time, entendeu? Estou só dando um exemplo aqui. Tirou os altos, quebrou as colunas,
deitou abaixo os postes ídolos. Está aqui na Bíblia. Deus odeia, abomina ídolos. Deus não gosta de ídolos, porque Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Despedaçou a serpente de bronze, para você aí que usa esse texto na Igreja Católica fora de contexto, que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Não é preciso mais queimar incenso dessa forma. Jesus, Ele é o nosso intercessor, né? Lá no tabernáculo tinha um incensário que apontava para Cristo. Hoje nós temos dois intercessores, que é Jesus e o Espírito Santo. E os nossos irmãos aqui na terra, que podemos orar uns pelos outros. Orai uns pelos outros para que sejais curados. Muito pode na sua eficácia a súplica de um justo. Eles chamavam Neustã. Em hebraico significa pedaço de bronze. A serpente. Na Bíblia a serpente é um símbolo de Satanás. É uma figura do diabo. Ele tem vários nomes na Bíblia. Eu não vou falar muito não, sobre ele. Não. Vou dar ibope para ele aqui não, na palavra. Pedaços de bronze, a serpente de bronze. O povo tinha caído no costume de queimar incenso, de ser idólatra, de colocar outras coisas como prioridade, esquecer ao Senhor. Mas Ezequias foi determinado diante da lei do Senhor, da palavra, dos mandamentos. Segundo, Ezequias foi um homem de fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador, recompensador, premiador, da dádiva, dá dons, dá presentes aqueles que nele creem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sua fé. Ele confiou apenas em Deus. Você está confiando em quem? Nos amigos? No dinheiro? Nos bens materiais? Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve alguém semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Está vendo aí? Ezequias foi um homem de fé. Ezequias confiou unicamente no Senhor. Fé significa confiança, confiar, acreditar. Terceiro, Ezequias foi firme. Firmeza. O salmista diz: firma os meus pés sobre a rocha, para que meus pés não vacilem. Fala da parábola da casa edificada sobre a areia e da casa edificada sobre a rocha. Sobre a areia você sabe que ela caiu, mas sobre a rocha ela permaneceu inabalável, firme, porque estava sobre a rocha, sua firmeza. Ele se apegou apenas ao Senhor, isto é, ele se chegou ao Senhor buscando estar perto de Deus em oração, comunhão, adoração, quebrantamento. O Senhor era a pessoa em que ele confiava. Sua segurança estava no Senhor. O salmista também diz: ele será a tua sombra, a tua direita. Fala de proximidade. Fala que ele está perto. Fala que ele te acompanha. E de noite a lua não te molestará, ele te livrará dos perigos noturnos, nem de dia o sol. Ele te livrará dos perigos noturnos e diurnos. Praga alguma chegará à tua tenda.
Maldição sem causa não encontra pouso. Ezequias foi firme. Seja firme, meu irmão, como uma rocha. O salmista também diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, como Zion, como Jerusalém, como a cidade do grande rei, como a cidade de Davi, que não se abalam, mas permanecem para sempre. 4. Ezequias foi obediente. Sua obediência. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que oferecer sacrifícios de tolos. É melhor obedecer do que fazer sacrifício de tolos. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Porque quem vota e não cumpre, Deus chama de tolo e destrói a obra das suas mãos. Ele cumpriu os mandamentos de Deus, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, o decálogo, 10 logos, mandamentos, os 10 mandamentos, 10 e logos, mandamentos, os 10 mandamentos. Ezequias é descrito como alguém que amava a lei, a palavra, a escritura do Senhor, de Deus. Verso 6, parte C. 5. Ezequias foi perseverante. O que a palavra fala? Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverante. Jesus disse o quê? Aquele que persevera até o fim será salvo. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Sua perseverança. Ele não deixou de seguir a Deus, não retrocedeu. Deus não tem prazer na alma que retrocede, na alma que desiste, na alma que volta atrás. Isto é, ele não desistiu, não voltou atrás, não retrocedeu. Ele foi constante, contínuo na sua fé, na sua caminhada, na sua jornada com Deus. Ezequias foi perseverante diante do Senhor. Aproveita a jornada, meu irmão. Aproveita a viagem. Às vezes a viagem é melhor que a chegada. Às vezes o final das coisas é melhor que o começo delas, diz a palavra. Versículo 6. Ponto 6. Ezequias foi um lutador. Sua luta. Ele lutou. A palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Temos Davi lutando contra uns gigantes e obtendo a vitória. Vemos Jesus sendo tentado por Satanás no deserto e obtendo a vitória. Ele lutou vitoriosamente contra os opositores. No reino de Deus, as grandes vitórias são alcançadas através de lutas. Ezequias rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu, não se submeteu. Feriu os filisteus até Gaza e os seus territórios, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. O teu inimigo virá contra ti por um caminho organizado, mas fugirá, será desbaratado e fugirá desorganizado por 7 caminhos. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda linha que ousar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, assim diz o Senhor. Ele foi lutador. 7. Ezequias alcançou a vitória. Sobre todas essas coisas, nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores, diz a palavra.
Quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, a espada, a perseguição. Em Cristo somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Qualquer um pode cantar depois de uma vitória, depois de uma conquista. Mas só a fé canta, só a fé adora antes da vitória. Assim foi lá em Crônicas, capítulo 20, com Josafá. Eles começaram a adorar a Deus e Deus pôs cilada contra os amonitas e moabitas e eles se autodestruíram enquanto eles só cantavam. Quem canta, seus inimigos espantam. Quem canta, seus inimigos são desbaratados, são confundidos, se autodestroem. Ele teve sucesso por onde quer que andasse. E o Senhor foi com ele. Lembra também do Salmo 23? Lá no Salmo 23, Davi eles fala, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quem? O Senhor, Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o El Elyon, o Jeová Rafá, o Jeová Jireh, o Jeová Shalom, o Jeová Mikadiskim, o Jeová Tsidekeno, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Para onde quer que saísse, prosperava. Bendito serás ao saíres, bendito serás ao voltares. Bendito teu seja a tua amassadeira, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. O Senhor guardará a tua saída e a tua chegada desde agora e para sempre. Você vai mudar seu legado, espalhar bênçãos sobrenaturais por onde for, se Deus estiver contigo, se o Espírito de Deus habitar em teu coração, em teu interior. Deus desencadeará seu milagre, poder em sua vida, assim como foi com Ezequias, no versículo 7. Vamos recapitular para caminharmos para a conclusão. O segredo do sucesso, a vitória do rei Ezequias. Segundo Reis 18:4, Ezequias foi determinado, sua determinação. 2, versículo 5, Ezequias foi um homem de fé. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra. Ezequias foi firme, inabalável. Ezequias foi obediente, sua obediência. Ezequias foi perseverante. Ezequias foi um lutador, ele lutou, ele batalhou, ele estabeleceu metas, alvos. Você tem que ter alvos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E lutar. Você pode até não conseguir 100%, mas você consegue 50%, 70%, 80%, às vezes até 100%, quem sabe? O Senhor não tem 100% para ti, assim como Jó recebeu o dobro de tudo que tinha antes, né? Mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. Restituição. Isso é que é Deus, irmão. Isso é que é Deus. Nunca se ouviu e nunca se viu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você espera nele? Salmista também diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele quer ouvir o teu também, meu irmão, minha irmã.
Ele não faz acepção de pessoas. Ezequias alcançou a vitória. Em Cristo somos mais que vencedores. Vamos caminhar para a conclusão. Ezequias fez do Senhor seu maior prazer. Salmo 1. Antes a lei do Senhor, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual não murcha, não receia quando vem o calor. As suas folhas não caem, e produz o fruto na estação própria, e tudo que fizer, tudo que colocar a mão, será bem sucedido e será próspero. É Ele que te dá forças para adquirir riquezas. O Senhor fala em Malaquias: meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor dos exércitos. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas elas vos serão acrescentadas. Ezequias colocou o Senhor em primeiro lugar da sua vida. Em sua vida, a primeira condição que ele apresenta é: faça de Deus o maior prazer de sua vida. Em outras palavras, ponha Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas, como falei, Mateus 6,33. Salmista afirma: agrada-te, deleita-te, tem prazer no Senhor, e Ele satisfará, realizará, trará existência. Ele chama a existência as coisas que não existem, como se já fossem, aos desejos do teu coração. Salmo 37,4. Para o cristão, o seguidor de Cristo, o imitador de Cristo, os pequenos cristos, as verdadeiras riquezas, vitórias, sucesso, consistem na fé e no amor que se expressam na abnegação, na negação de si mesmo. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E em seguir fielmente a Jesus Cristo. 1 Coríntios 13, 4 e 7, Filipenses 2, 35. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome. Sim. Espero que o Senhor tenha falado com você através da vitória do rei Ezequias. Ele venceu. Você é vencedor, meu irmão. Deus te chamou para ser águia e não galinha. A palavra do Senhor fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluias. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, oro para que sempre nos proteja das armadilhas de Satanás, para que não sejamos compelidos a fazer a vontade dele. Sei que o Senhor fará isto, pois somos seus servos, seus filhos, e o Senhor nos ama com um amor incondicional. Ajuda-nos a nunca agir com negligência ou insensatez, estupidez, de modo a deixar a proteção que o Senhor concede àqueles que te amam e vivem de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Pois a tua palavra diz: fui moço e sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência
a mendigar o pão. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Espero que essa palavra tenha te animado. Seja determinado. Seja um homem, uma mulher de fé. Seja firme em suas decisões. Seja obediente, né? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que prospere e tenha uma vida longa sobre a terra. Seja perseverante. Seja incansável, indesistível naquilo que é bom, não é? Naquilo que tem futuro. Aquilo que não tem futuro, vaza, deixa de lado, entendeu? Seja lutador, seja perseverante, que você alcançará o sucesso, o êxito, a vitória. Glória a Deus. O Senhor pelejará por você. Nessa batalha não tereis que pelejar. Ficais parado e vede o livramento do Senhor. Tem a hora que você tem que manter a calma, ficar paradinho. Deus te dá a vitória. Tem a hora que você tem que marchar. Você tem que ir. Moisés clamando diante do mar. E Moisés, por que Deus disse? Porque clamas a mim? Diz o povo que marche. Tem hora que é para marchar, meu irmão. Mas tem hora que é para calar, silenciar. Né? Eclesiastes 3. Depois você pode ler lá. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você ainda é solteiro, solteira, não te desespera. Se você está sem dinheiro agora, sem emprego, não te desespera. Se você não pode concluir aquela obra agora, não te desespera. Se você está sem transporte agora, não te desespera. Se você está enfrentando uma crise agora, não te desespera. Deus é o nosso socorro e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Amém? Fui. Abraço. Deus seja contigo, como foi com o rei Ezequias, com este jovem Ezequias. Lá também em Eclesiastes 12 está escrito, não é? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás não tenho neles prazer. A velhice, né? Depois de 50 aguenta. Vou só ler aqui, o versículo quando ele era um jovem, olha aqui, ó. Tinha 25 anos de idade quando começou a empreender, como começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. Tá vendo aí? Ele começou jovem e teve um reinado longo, 29 anos, né? Ele reinou em Jerusalém. Assim seja contigo. Que você se renove como a águia. Que você comece a reinar em vida, não é só em morte, não. Só depois que morrer vai reinar, não. Em vida, a palavra diz, nós reinaremos em vida. Em vida. Nós já estamos sentados com Cristo, meus irmãos, nas regiões celestiais. Significa que nós já estamos olhando de cima para baixo, não de baixo para cima. Nós não somos nem morcego para estar olhando pendurado de cabeça para baixo. Nós não somos nem porco para ficar olhando só para baixo. Nós somos como águias, irmão. Nós olhamos para cima, né? É do alto que vem o nosso socorro. Eu tenho que parar. Eu continuar falando aqui a palavra do Senhor. Ok? Um abraço. Fica com Deus. Tenha um bom dia. Tenha um dia produtivo. Deus seja contigo por onde quer que tu andares. Seja bem sucedido. Jesus te abençoe. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
E ali o anjo do Senhor não é qualquer anjo, não. É Jesus, é uma teofania. Deus, fania, manifestação. É uma manifestação de Jesus em figura humana. Jesus é contigo, meu irmão. E ele disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Eu e o Pai o amarei, viremos para ele e faremos nele morada, e me manifestarei a ele. Deixa Deus ser Deus em tua vida, meu irmão. Deixa Deus ser Deus em tua história. Deixa Deus ser Deus na tua saúde. Deixa Deus ser Deus na tua família. Deixa Deus ser Deus nas tuas finanças. Deixa Deus ser Deus nos teus bens. Deixa Deus escrever a tua história. Entrega a pena na mão dele. Não importa como foi o teu passado, mas o teu futuro ainda está intacto e ele pode escrever uma nova história na tua, na minha e em nossas vidas. Amém. Fui, Deus seja louvado. Voltaremos outra vez, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Obrigado por essa palavra. Graças a Deus.